O Oriente Médio pode mergulhar em uma guerra ainda mais ampla? O risco de um conflito expandido cresceu exponencialmente depois que o líder do grupo palestino Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque em solo iraniano atribuído a Israel. Outras 2 mortes, essas confirmadas pelo próprio governo de Israel, alimentaram a tensão. O país matou um importante comandante do grupo libanês Hezbollah e também um segundo líder do Hamas. O Irã e o Hamas prometeram vingança. O Hezbollah, que é aliado do grupo palestino, também prometeu retaliação. Eu sou Júlia Brown, da BBC Brasil, e neste vídeo explico em 4 pontos como essa tensão foi construída e quais podem ser as consequências. Eu começo detalhando os ataques dos últimos dias. A primeira notícia foi de um ataque aéreo israelense em Beirute, capital do Líbano, em 30 de julho. O Hezbollah confirmou que Fouad Shukra, um comandante militar sênior, foi morto. O governo libanês disse ainda que pelo menos outras 5 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. O governo israelense afirmou que esse ataque foi uma retaliação pelo lançamento de um foguete que matou 12 pessoas nas colinas de Golã, território ocupado por Israel, no que foi o pior ataque contra Israel ou áreas ocupadas desde a ação do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos e mais de 250 reféns. Israel atribuiu o ataque às colinas de Golã ao Hezbollah, mas o diretor de comunicação do grupo negou qualquer relação com o incidente. Aqui, um adendo importante. O Hezbollah apoia o grupo palestino Hamas e desde o início da guerra em Gaza, a milícia libanesa abriu uma segunda frente de batalha contra a fronteira norte de Israel. E apenas algumas horas depois do ataque em Beirute, uma das principais lideranças do Hamas, Ismail Haniyeh, considerado o chefe político do grupo, foi morto. O ataque aconteceu no Irã, para onde ele tinha viajado para acompanhar a posse do novo presidente. O Hamas culpou Israel, que não confirmou oficialmente a autoria do atentado. Em um pronunciamento em 31 de julho, o premier Benjamin Netanyahu não citou a morte de Haniyeh, mas afirmou que Israel deu golpes esmagadores no Hamas. Além disso, Netanyahu mencionou nominalmente a liderança do Hezbollah. ואתמול תקפנו את רמטכ"ל חיזבאללה, פואד שוקר, המכונה מוחסן. סגרנו חשבון עם מוחסן, ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. Os ataques a lideranças do Hamas se inserem na ofensiva israelense após os ataques de 7 de outubro. Israel tem respondido com uma operação militar massiva na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, que matou até agora quase 40 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas. No dia seguinte da confirmação da morte de Haniyeh, um cortejo fúnebre foi organizado nas ruas de Teherã com milhares de pessoas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, liderou as orações e o líder político do Hamas foi enterrado no Catar. No dia seguinte aos 2 ataques, Israel admitiu responsabilidade por uma nova morte, que até agora não era conhecida. Segundo o exército, o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto em um ataque aéreo em Gaza em 13 de julho. Israel alega que Deif foi uma das figuras responsáveis pelo planejamento dos ataques de 7 de outubro. O Hamas ainda não confirmou a morte. Na época, o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas em Gaza, afirmou que um ataque aéreo matou mais de 90 pessoas, mas negou que Deif estivesse entre os mortos. E por que essas lideranças do Hamas e do Hezbollah são tão importantes? Ismail Haniyeh era o chefe político do Hamas, considerada a posição mais alta na estrutura do grupo. Ele estava exilado no Catar, onde o Hamas tem uma espécie de embaixada que serviu de palco para negociações com Israel em crises anteriores. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha ele na sua lista de terroristas procurados. Haniyeh tinha uma retórica bastante agressiva, mas era considerado por especialistas como mais moderado do que outras lideranças do Hamas. Já Mohammed Deif liderava as Brigadas Al-Qassam, que são o braço militar do Hamas, e estava entre os homens mais procurados por Israel havia décadas. Acredita-se que Deif tenha participado do planejamento dos ataques do Hamas em 7 de outubro e que ele tenha sido fundamental na construção da rede de túneis sob Gaza.
Também se especula que Deif tenha passado a maior parte do tempo nesses túneis, se escondendo do exército israelense e coordenando os ataques do Hamas. Ele era conhecido pelos palestinos como o Cérebro e pelos israelenses como o Gato com 9 vidas, por ter sobrevivido a 7 tentativas de assassinato desde 2001. O terceiro nome aqui é o de Fouad Shukar, do Hezbollah. Acredita-se que ele tinha pouco mais de 60 anos e era um importante conselheiro militar do líder do grupo. Ele também é apontado como um dos responsáveis por obter a maior parte das armas mais avançadas do grupo. E após a morte destes líderes, que tipo de retaliação pode ser esperada de Irã, Hezbollah e Hamas? E qual impacto isso pode ter na região? Bom, o braço armado do Hamas afirmou que a morte de Hani levará a batalha com Israel a novas dimensões e terá grandes repercussões. O Irã também reagiu de forma fervorosa. O líder supremo do país afirmou que vingar a morte do líder do Hamas é um dever de Teherã e que Israel, ao não assumir a responsabilidade pelo ataque, criou condições para uma, entre aspas, punição severa. O jornal The New York Times reportou que o líder supremo teria ordenado uma resposta direta contra Israel. O Hezbollah também reagiu à morte de seu conselheiro militar. Para concluir, então, a guerra pode se espalhar? O correspondente Hugo Bachega acredita que uma resposta do Hezbollah parece inevitável. So the real fear here that this could lead to an escalation of hostilities and people talking about the possibility of a wider regional conflict. Jacques Hanaji, correspondente do serviço persa da BBC, diz que a reação do Irã pode envolver ataques de grande escala ou uma intensificação dos ataques das milícias regionais que o país financia, como o próprio Hezbollah. Mas, segundo ele, é difícil fazer previsões neste momento. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou contra uma escalada perigosa de hostilidades na região. Segundo o jornal Financial Times, diplomatas da União Europeia e dos Estados Unidos estão se mobilizando para tentar evitar uma guerra generalizada no Oriente Médio. Os relatos são de que o governo de Joe Biden fez consultas urgentes com Israel, bem como outros aliados e parceiros com influência sobre o Irã. Oficialmente, interlocutores da Casa Branca afirmaram à BBC que não há sinais de uma escalada iminente. Nader Hashami, professor da Universidade Georgetown, acha que as mortes recentes mudam o cálculo feito pelo Irã e pelo Hezbollah. This is a major development. I think it also impacts events in Lebanon because just a few hours earlier, Israel tried to assassinate a senior Hezbollah leader in southern Beirut. And the working assumption was that Iran and Hezbollah were not interested in escalation. But I think events tonight in Tehran completely undermine those assumptions. And now Iran now has every incentive to try and escalate this conflict. Jeremy Bowen, editor internacional da BBC, concorda que nenhum dos lados quer uma guerra de fato, mas ambos parecem cada vez mais dispostos a arriscar. I think that while all sides say we don't want a wider war, and to be honest, they would be insane, all sides, if they wanted one, increasingly they're prepared to risk it. Israel has made a huge gamble by these two assassinations. Equally, the Iranians and Hezbollah, they have to decide now how they retaliate, because they both said they are going to retaliate. O jornalista afirma ainda que uma guerra mais ampla dependeria muito do tipo de resposta que o Irã e o Hezbollah poderiam escolher. If, for example, the leader of Hezbollah decides that the way to answer an attack on their HQ in Beirut is to try to hit Tel Aviv, then that definitely would also be seen as an escalatory move. Mas em última análise, Bowen acredita que uma guerra mais ampla já está acontecendo. Well, there's already been a wider war. The war has spread right through the Middle East. The Houthis are involved out of Yemen in the Red Sea. There's been a really serious border war, in fact, between Israel and Hezbollah, either side of that border. But the fear is an all-out war, something way more catastrophic. Nós da BBC News Brasil continuaremos acompanhando os desdobramentos deste conflito de perto.
Fica de olho nos nossos vídeos, nas redes sociais e no nosso site bbcbrasil.com para não perder nada. E não esquece de seguir nosso novo canal no WhatsApp. Obrigada e até a próxima!